Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse Talk. Essa que é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo, que é a feira do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Hoje nós recebemos aqui no nosso Espaço Conceito, direto do Casa Shopping, a Renata Zappellini. A Renata é arquiteta e especialista em arquitetura e arte espaço efêmero pela Universidade Politécnica da Catalunha e em arquitetura de interiores pelo IDEP Barcelona. Mestre em cenografia pela Escola de Belas Artes de Barcelona e dona do perfil Renata Decor, onde compartilha dicas do mundo do design, interiores e lifestyle. Além de novidades e tendências dos mercados e feiras internacionais como o Salão de Milão, Maison Object em Paris e Art Basel em Miami. Renata conversará conosco sobre uma exposição que ela está fazendo aqui na loja, intitulada Visões Urbanas. Bem, é sempre bom lembrar que tanto eu quanto a nossa convidada, nós estaremos sem máscara, pois nós estamos num ambiente completamente seguro. Renata, conta para a gente sobre essas visões urbanas. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem depois de ver a exposição. Então, a exposição, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, que ela aconteceu um pouco intuitivamente, né? Então, eu morei... Depois que eu me formei no Sul. Então, eu sou um pouco nômade já por natureza, né? E curiosa por natureza também. Então, sempre gostei muito de fotografia. Depois que eu sou de Santa Catarina, fui para Curitiba, no Paraná, por conta dos meus pais, que foram a trabalho. Me formei em arquitetura lá e, depois disso, eu fui para a Europa. Então, morei em Roma durante 3 anos, e depois Barcelona, 2 anos e meio. E, nesse momento, né, de vida na Europa, eu estudei e gostava muito de viajar e circular pelas cidades. Por ser culturas muito diferentes também, né, de cada país que você viaja, você percebe situações mundanas diferentes, eu comecei a me encantar por esse voyeur, que eu chamava. Então, eu gostava de viajar e capturar o que estava acontecendo na cidade, não só os elementos artísticos e arquitetônicos da cidade, mas o comportamento humano que sempre me interessou. Então, mais ou menos como uma antropologia humana dentro da cidade. E, a partir disso, eu fui fazendo fotos e tendo esse arsenal de fotos aí de várias cidades que eu ia visitando. E chegou num momento que eu falei, gente, é tão interessante, é tão diferente, né? Uma percepção que, de repente, as pessoas não têm. Por que não criar uma exposição disso? Então, em Roma, foi a minha primeira exposição com algumas imagens de várias cidades, não só da Itália, né, mas da Europa em geral. E em Barcelona eu também fiz a mesma exposição, mas aí eu tinha ido para a Ásia também criei esse tipo de imagem, que é uma imagem muito da pessoa dentro da cidade, como ela se comporta. E aí foi acontecendo, então foi muito natural. E aqui, depois, quando a gente chegou e conversou, e falou, por que não apresentar também, para a gente mudar um pouco o foco? Claro que existem imagens lindas da cidade, né? Torre Eiffel, né? ou situações emblemáticas, mas a gente olhar para o humano também é muito importante, porque ele dita muito do que a cidade é, né? Ele completa. A cidade ela é movida... o elemento arquitetônico ele é estático, mas o humano ele se move. E na Europa muito mais, às vezes um pouco mais que no Brasil, porque lá a gente tem mais elementos, né? mais situações de repente mais turistas, mais movimento desses cidadãos e é um pouco mais aberto. Então a gente consegue capturar essas imagens de uma forma talvez mais intuitiva, mais dinâmica. Então esse é um pouco o mote que foi a exposição e que eu sou suspeita, mas que eu adoro, porque eu acho interessante a gente observar esse olhar, né, da pessoa, o que ela está vivendo ali naquele momento e entender um pouco desse conceito cidadão-cidade. Renata, o que te atrai na vida urbana? Me atrai o comportamento, me atrai essa história da antropologia, você entender o que tem por trás. Então, eu gostava de sentar. Muitas vezes eu peguei, assim, até me lembro, numa situação X, que eu nem tenho foto aqui, e nem tenho tantas fotos capturadas, mas eu me lembro que eu estava em Portofino, que é uma cidade, não sei quem já foi, que é muito pequenininha, muito peculiar, de pescadores, ali na Itália, e que eu sentei num banco e falei, gente, será que vai ter alguém
passando por aqui que vai ser interessante, depois de ter jantado, né, num restaurante de lá, também bem peculiar. E isso me motiva, né? Você entender que dentro da cidade existe esse movimento. E observar essas pessoas, você entende muito da cidade também. Então, se você sentar aqui no Rio, numa praça ou numa situação, enfim, X, pode ser até na frente de um restaurante, você sentar em São Paulo, você sentar em Curitiba, você sentar em Florianópolis, você vai ter percepções diferentes, né, dessa comunicação da cidade com quem vive. E eu acho que isso faz com que a cidade seja o que ela é, né? Quem mora dita muito da cidade. Então, eu gosto de observar mais o comportamento humano. E quando eu falo de tendência, que eu gosto muito de falar dentro do meu trabalho, a gente entende o comportamento humano. A gente não vê a tendência fria. Então, quando eu vou na feira de Milão, eu não estou vendo simplesmente aquele sofá que está em verde musgo, vamos supor, sei lá, com tecido que pode ser um veludo. Por que aquele tecido está ali? O que existe por trás disso? Existe um comportamento, existe uma situação. Então, eu gosto de analisar esse estudo macro, né, que é a cidade, pessoas, comportamento humano, tudo que vai ditar uma tendência. E na cidade não é só uma tendência, que também a gente pode entender, né? Se a gente, por exemplo, muitas pessoas vão para Curitiba levar uma empresa X ou fazer algum produto e falam, não, porque o curitibano é muito exigente, a gente vai lá. Mas por quê? Né? O que está por trás desse pessoal? Né? O que as pessoas ali elas exigem? Então, acho que vale a pena, é legal você entender a cidade, mas entender quem vive nela. Então, isso me motiva muito. Eu não gosto da cidade sozinha. Eu gosto do ir e vir, da rua, do movimento, das pessoas estudando, trabalhando, comendo, vivendo, né? E a cultura de um povo, né? Ou seja, a cultura que a gente acaba percebendo do povo, dos espaços em que a gente vive, das cidades que a gente vive, ditam muito esse comportamento, né? Como é que você tem percebido isso dentro das cidades em que você visitou? Essas diferenças, no que isso impactou na sua percepção da cidade? Então, é muito interessante, porque, como eu falei, eu sou um pouco nômade. Então, eu vim do sul, né, de Santa Catarina, de uma cidade extremamente fria e muito interiorana. Então, uma cidade do interior de Santa Catarina, que as pessoas são muito mais interioranas, né? Muito mais reservadas e muito mais sem cultura, digamos, porque elas são assim, elas são mais fechadas. Eu saí de lá, uma cidade muito pequena, fui para Curitiba, uma cidade que tem uma abertura maior, tem uma percepção maior de mundo, mas que também as pessoas são fechadas. Eu saí e fui para Roma, uma cidade que eu tinha visitado quando eu era nova, quando eu estava na faculdade, falei, é aqui que eu vou morar. E quando você vai como turista, você percebe uma coisa, quando você vai morar, você percebe outra. E aí que eu acho que é a diferença, né, de você perceber a cidade como turista é uma. Você vem para o Rio de Janeiro como turista é uma. Você vem morar no Rio de Janeiro, você percebe que são situações diferentes. E eu comecei a perceber que, claro, existem diversos benefícios, né? A cidade ela não é completamente, não tem só lados positivos e só lados negativos, é uma mistura e você tem que se identificar. Eu acho que a cidade é meio que, vamos lá, uma obra de arte que você tem identificação ou não de viver. Então, eu em Roma tinha uma identificação grande de cultura, de história, mas quando eu fui viver, eu não tinha uma identificação com o povo, porque eu achava um povo estressado, eu achava tudo muito burocrático, eu achava muito difícil, e eu acabei saindo de lá por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu adorava admirar. Então, eu era muito mais turista do que morador. Quando eu fui para Barcelona, eu comecei a perceber o oposto, que eu nem imaginava. Eu fui para Barcelona porque eu encontrei o curso que eu achava que, assim, gostei, me identifiquei com o curso, que era de arte e arquitetura e espaço efêmero, e aí acabei vendo que a cidade tinha tudo a ver comigo, né? Se encaixava com o meu modo de ser. Então, era uma cidade criativa, era uma cidade super para frente, é uma cidade que as pessoas tinham uma lida melhor com tudo funcionava melhor, o urbano funcionava melhor, porque em Roma ainda tem esse agravante, né? Você quer pegar um metrô, você demora 1 hora para chegar no outro lugar, porque eles têm 2 linhas de metrô, porque não podem cavar mais, porque tem toda uma situação histórica que vai, né, que não pode fazer. Barcelona, você vai de um lugar para outro rapidamente. Então, assim, eu acabo me entendendo hoje
como cidadã do mundo, em viver em cidades que as coisas funcionam melhor. Eu prefiro. Né? Eu acho que eu vi o melhor. E gosto muito do urbano. Eu sou urbana, muito urbana, e gosto do movimento. Gosto de cidade que tem movimento, que tem pessoas, que tem criatividade. Então, super me identifiquei com Barcelona, até porque também tem um clima bom, acho que tudo faz parte. E aí você vai andando, né, quando você entra na Europa e vai assim para Nápoles, por exemplo, que é um negócio meio difícil. Né? Uma pessoa que não conhece não vai gostar. Mas se você entender o cultural, né, que eu acho que tudo quando você vai numa cidade, você tem que entender o processo dela. Nápoles é uma cidade que tem super dificuldades, que é uma cidade extremamente religiosa, mas que tem a Camorra, que né, tem um processo assim de política diferente, também difícil. Então, tem uma série de questões e problemas, mas é uma cidade lindíssima, também culturalmente com natureza. Então, você consegue perceber que ela é interessante, ela tem uma interessância, que eu brinco de dizer. As cidades têm suas interessâncias, não digo para morar, mas eu acho que você perceber esse contexto das cidades, não só com emblemas, é que eu acho que fica mais interessante. Então, você entender que aquilo, por que ela é assim? Por que as pessoas moram desse jeito? Por que elas ainda são culturalmente dessa forma? Porque tem um porquê, né? Tem um por trás. E aí você vai observando em cada um e vai captando ali o que você pode, dentro também, né, que eu falo, assim, a gente tem os olhares, eles são muito de cada um. Né? A gente tem, eu sempre falo da teoria do observador, que eu uso quando eu viajo, quando faço essas feiras, que todo mundo vê, né? Mas enxergar é um pouquinho além. E cada um enxerga de acordo com o seu repertório, né, com o que você tem de vida, com o que você conhece, com o que você viveu, com o que, enfim, uma série de coisas que você tem na tua bagagem. Então, o olhar é diferente. Mas eu acho interessante você entender um pouco do contexto da cidade e poder captar esses elementos. Nós conversamos há pouco, em off, né, sobre as cidades que visitamos e tudo. E você também visitou a Ásia. Sim. Né? E a exposição traz muito isso, né? Ou seja, são imagens estáticas de uma vida cotidiana. Exato. Né? E qual é a diferença dessa vida cotidiana, do ponto de vista da imagem, que você percebeu da cultura, tanto na Ásia como diferente aqui da cultura ocidental? É curioso, porque eu posso pontuar duas Ásias, né? No sentido assim, no Japão é uma cultura estática muito mais polida, de repente, muito mais limpa, muito mais clean. Então você vê na limpeza da cidade, você vê na limpeza, até na vestimenta das pessoas é muito mais minimalista. Então você vê aquela coisa japonesa, né? Com algumas características às vezes um pouco que não são, que é o wabi-sabi, que é a beleza da imperfeição, que você vê, de repente, numa decoração, você vê num espaço, mas as pessoas, elas são muito cleans, assim, você vê aquilo, define aquela pessoa rapidamente, sem muita coisa por trás, parece que é muito limpo. Quando você vai para a Índia, é o oposto. Aí você vê 50 mil elementos na cidade, 50 mil cores na cidade, 50 mil cheiros na cidade, 50 mil sons na cidade, que tem aquele olor, assim, aquela coisa de som, né? Aquela caixa de som com mantras, com uma coisa arada. Então, assim, você vê um movimento. Você vê na Ásia, no Japão, um movimento enorme, de pessoas andando, mas um movimento organizado. Você vê na Índia um movimento completamente desordenado, que você entende e que é mágico ao mesmo tempo, mas que é estressante. Então, acho que assim são coisas que você vai entendendo como cada cidade, e cada um tem sua beleza. Né? Então, a beleza no Japão é minimalista pura, branca, cinza, preta. Você vê na Índia aquela cor absurda. E quando você vai para a Indonésia, Tailândia, também tem. E tem um lado muito humano, né, nesses lugares. Eu acho que assim, um lado desse retrato que talvez na Europa talvez seja um pouco mais frio. Quando eu chegava na Indonésia para fazer uma foto, eles já paravam na frente, faziam um pose e querendo mostrar a cara deles e dar um sorriso. Né? Então, isso foi em vários lugares. Na Índia, pediam para tirar foto com a gente. Então, eu acho que essa é um pouco da diferença da Europa, que ela é um pouco também, ela tem isso de ser
caliente, digamos, em alguns lugares, mas eu acho que a Ásia ela acaba sendo mais genuína, de repente, não sei. Eu acho que sim, pelo menos no retrato eu senti isso. Que quando eu ia tirar, eles já vinham correndo, queriam fazer parte da foto, queriam conversar e queriam dar esse sorriso. Assim. Então, é bacana. É interessante essa diferença, assim, né? A gente quase que classifica de uma estética oriental, né? Sim. Né? Da imagem, né? Apesar, assim, de também ser populoso, né? De você perceber muita gente na rua, quando você fotografa, você percebe uma certa ordem, um ritmo, né? Diferente quando a gente fotografa e acaba observando o cotidiano da cultura ocidental, que nos parece muito mais confuso, muito mais dinâmico, talvez. Não sei se essa é a palavra, não sei se você teve também esse tipo de percepção, né? Sim, eu acho que pode ser. Eu acho que assim, o que acontece na Europa, no geral, e assim, se a gente for pensar no Brasil também, é que é isso, esses elementos eles são mais, entre aspas, organizados, e as pessoas elas convergem e estão na cidade de uma forma mais ordenada. Com o Japão acontece um pouco, apesar de ter muito mais gente, mas nos outros lugares, né, esses lugares que eu coloquei, Tailândia, Índia e tal, você vê aquela mistura que, ao mesmo tempo que você acha desordenada, você entende aquilo como, gente, isso faz parte, e isso é tão bonito. Então, eu acho que é muito... por exemplo, se eu fosse colocar umas fotos aqui da Índia, era o oposto. A gente já está vendo uma confusão geral. Até por calçada, pessoas... É muito mais elemento. Parecem cenários mais monocromáticos, né? Isso. E cenários absolutamente coloridos do outro lado, isso. Né? A diferença, assim, às vezes... É bem gritante. Impactante da cultura, né? Bem impactante. Mas que é isso, acho que a gente, quanto mais a gente pode, né, o que eu gosto de ir, quando eu vou nos lugares que eu sou, assim, viajante, eu adoro, né? Para mim é o que me alimenta mesmo como criatividade e tudo, poder viajar e entender as culturas. É você entender um pouquinho antes, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Você entende aquilo, você consegue contextualizar o que você está vendo. Você consegue saber, por isso. Então, assim, aquela última foto ali, que talvez ninguém nem acerte, que é só a maneira que a pessoa está vestida. Quem viveu naquela cidade vai acertar. Não tenho dúvida. Então, foi um mix de texturas que eu coloco a calçada, que eu coloco elementos que tem na cidade, mas aquela maneira que a pessoa se veste é específica. Exatamente. É específica. A percepção da foto, para se descobrir o lugar, eu acho que era muito como é que essa pessoa está vestida, né? Também. Acho que o sapato diz muito, né? Muito. A meia calça diz muito. Diz muito do lugar, né? Exatamente. Bastante interessante. Algumas fotos, você de fato precisa perceber o cotidiano aí, né? Exatamente. É no lugar onde está inserido, o que é que está em volta. E acho que esse aqui é o bacana aqui da exposição da Renata, né? São fotos que você olha e em determinadas situações você percebe, não, tudo bem, esse dia ensolarado nesta grama poderia ser em alguns lugares do mundo, né? Mas com um olhar um pouco mais atento, né, você começa a perceber diferenças de quem está habitando aquele lugar, né, que aí dá para você começar a dar dicas de onde essa foto foi tirada. Muito interessante essa forma de abordagem, né? E aquilo, assim, acho que mais do que... Às vezes as pessoas falam que moda, roupa é futilidade, e eu não concordo. Eu acho que é muito comportamento, né? Como você se expressa, como você vai chegar no lugar e a pessoa vai te perceber antes de te conhecer. Então, a partir daquele momento que ela te faz uma leitura, ela já fala, essa pessoa é assim, porque realmente é uma forma de expressão, como a casa, como a decoração, como a arquitetura. Então, acho que isso vai muito, né? E naturalmente, acaba que na Europa, até um pouco diferente do Brasil, os europeus eles são um pouco mais autênticos com a forma de vestir e de ser. Eles não são muito de regras, né? Então eles são muito o que eles querem mostrar. É muito expressivo. Então você analisando aqui a vestimenta, tem a outra ali que são as 3 meninas vestidas, ali também dá para entender de onde é, porque é muito a forma deles se expressarem. Então, eu acho que é legal essa forma também de leitura das cidades.
Bastante interessante a abordagem que a Renata traz para a gente a partir das imagens, né? E você buscar descobrir da cena em que lugar do mundo poderia ser, e obviamente não dá para deixar de levar em consideração a cultura do lugar, né? E aí tem um caminho para descobrir isso aqui. Convido a todos a passarem aqui na nossa loja Conceito aqui no Casa Shopping, porque a exposição está muito interessante e são enigmas bastante legais de serem descobertos, né, Renata? Exatamente. Então, cada foto a gente não mostra quais são as cidades e a gente faz com que vocês entrem um pouquinho nessa foto e imaginem onde pode ser, né? Então, tem vários lugares aí da Europa, principalmente, essa vez eu não usei a Ásia para ficar um lugar só, e que vocês têm que tentar adivinhar pela cultura, pela roupa, pela situação, um pouco da imagem que ela está mostrando. E acho que dá para fazer esse tipo de brincadeira também aqui no Brasil, né, Renata? Com certeza. Diante da diversidade que nós temos nos nossos estados, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é bem interessante, inclusive. Mas, como eu te falei, até não sei porquê, quando eu voltei, parei um pouco de fotografar, e casa, tem filha, aquela coisa. Mas eu acho que é um universo super mágico da gente conseguir entender essas culturas diferentes e entender lugares diferentes. Vai ser muito fácil até. Eu acho que no Brasil a gente vai conseguir, a gente que tem essa cultura, vai entender mais, né? Porque assim, a Europa você tem que assimilar um pouco mais, entender o que aconteceu, mas aqui eu acho que a gente ia tirar de letra. Mas, Renata, a gente percebendo, olhando a exposição, a gente logo percebe que, apesar de estar a fotografia ser um espaço construído, né, os edifícios, o próprio espaço construído não é o foco do assunto, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, eu tento até sair um pouco do espaço construído, né? Essa realmente é a ideia. Sair um pouco do óbvio, digamos, de cada cidade, que a gente já tem elementos que a gente sabe que aquela cidade tem, e poder utilizar da pessoa que vive e das situações que estão acontecendo dentro de uma cultura daquela cidade. Então, por exemplo, até em uma das fotos, é uma cidade que é super católica, que tem muita igreja, e que eu entrei numa igreja e vi uma imagem muito bonita, que eu achei que eram as velas e tal, com uma pessoa que talvez não fosse tão característica daquela cidade, mas ela estava tendo um comportamento de todo cidadão dali. Então, ela já estava incorporada naquele contexto. Então, acho que é isso que é interessante, é você fazer essa junção, né, dos elementos da cidade, como essa troca, né, porque a gente acaba sendo, entre aspas, um pouco do produto do meio. Então, a gente acaba vivendo situações daquela cidade. Então, acho legal essa troca, né, e esse comportamento humano colocado nos elementos da cidade, mais do que os elementos em si, os elementos arquitetônicos. Se bem que eles, de alguma forma, compõem, né, a fotografia e nos ajudam, né, sem dúvida, a entender que espaço é aquele, não é isso? Sim, a gente dá dicas, né? A gente põe assim, são sinaizinhos, mas que não são óbvios, né? São sinais que, quando você está percebendo um pouco além, você consegue ver, olha, aquela calçada, acho que eu já vi, aquela mistura, esse lugar, mas não é uma coisa, digamos assim, que você consiga entender como um sinal daquele, um sinal não, um local específico, né? Que você diz, não, isso é Paris, isso é Barcelona, isso é Milão. Não, são situações e sinaizinhos que você fala, eu acho que eu já vi isso em alguma cidade, né? Então, você começa a juntar figurinhas e elementos para chegar no local. E como o papo é cidade, o que te atrai na cidade? O que é cidade para você? Cidade, para mim, é isso. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Então, eu sou muito ligada a clima, muito. Então, eu sou muito solar. Eu sou de uma cidade muito fria daqui do Brasil, mas eu sou muito mais do sol, então acaba me atraindo um clima mais ameno. E eu gosto do movimento. Acho que as cidades, quanto mais elas se movimentam, eu mais gosto. Mas eu gosto da cultura. Então, eu acho que é um somatório de coisas. Eu gosto de entender a cidade que eu tenho identificação. É uma cidade que se identifica, que eu me identifico culturalmente,
climativamente, digamos assim, e que tenham elementos que façam que eu sentir prazer. Então, por exemplo, eu andar numa cidade que existem elementos históricos e que isso me atrai, né, já é uma coisa que eu vou me identificar. Ou cidades que têm um museu, ou cidades que têm pessoas que têm esse movimento, que têm esse interesse na cidade, que se movimentam na cidade de uma forma diferente, já me atrai. Então, eu acho que é um somatório de identificações. Como eu falei, eu acho que é uma obra de arte a cidade. Para cada um existe uma identificação. Então, você vai morar numa cidade X, mas porque eu adoro, tu falou, eu nunca moraria. Eu acho que depende muito de cada um, né? Depende muito da pessoa. Mas o que me atrai é o movimento e o que a cidade pode me passar, assim como o meu repertório. Então, acho que tem que ter muita arte, tem que ter um clima legal, tem que ter uma cultura e tem que ter um movimento. A cidade assim mais pacata, eu posso entender, mas eu não acredito que eu vá querer morar ou que eu vá voltar muitas vezes. Eu gosto de cidade mais cosmopolita, com mais história, com mais pessoa, né? Então, essa coisa mais antropológica, mas essa mistura. Renata, muito obrigado. Muito legal o papo aqui sobre a sua exposição, sobre essas visões urbanas que a Renata nos traz aqui para o nosso Espaço Conceito do Casa Shopping. E a vocês também que estão nos assistindo, por favor, venham nos visitar, venham ver a exposição, que está muito legal, tá bom? Um abraço a todos.